Estamos de volta. Uhul! Tô zoando. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre as células Treg, o fator de transcrição para que estimule ela a produzir as suas citocinas é o FOXP3, tá? É um fator de transcrição. Então, se eu quiser saber se uma célula Treg, eu posso marcar dentro dessa célula esse fator de transcrição. Aliás, dentro de todas as células CD4 e seus respectivos perfis. Por exemplo, se eu quiser saber se é uma célula realmente IL-17. Cadê IL-17? IL-17. Além de eu marcar na superfície dela e ver que ela tem a molécula CD4, eu posso marcar o fator de transcrição, por exemplo, o RORγt. Então, ela é CD4, RORγt positivo. Caraca, era TH17. E aí eu consigo ver quem tem na doença, se é mais TH17, se é mais TH2, porque eu marco GATA3, ou se ela é mais do tipo TH1, porque eu marco TBET, tá? E aí, se eu quero saber se eu tenho muita célula Treg naquela doença, eu posso marcar CD4, FOXP3 e uma outra molécula que é importante para a gente ver o perfil é a CD25, certo? Então, a gente matou essa história, por enquanto, de CD4, quando a gente fala em relação como é que ela chega no perfil, né? Eu preciso de apresentação antigênica, certo? E no momento da apresentação antigênica, eu preciso do mensageiro. Quem é o mensageiro? A citocina, junto com a apresentação antigênica que eu vou chegar ao perfil. Lembrando, TH17, eu vou ter a apresentação antigênica e no mesmo momento a secreção de duas citocinas, IL-6 e IL-1. E aí eu mando a mensagem para essa célula CD4 que vire minha amiga, TH17, certo? E aí ela vai produzir esses fatores de transcrição, certo? E aí, por exemplo, eu preciso também ativar e produzir minha célula TCD8. Como é que as células TCD8 elas vão ser então ativadas, né? A partir tá, da apresentação antigênica, a partir da molécula de MHC classe 1. Então, apresentadora de antígeno, desculpa, aqui é CD8. A apresentadora de antígeno, ela apresenta via MHC de classe 1. E aí eu posso ativar a minha CD8 a partir de dois sinais, né? O primeiro sinal, o reconhecimento do antígeno, apresentado a MHC classe 1. E o segundo sinal vai ser aquele promovido pela CD4. Lembra que a CD4 ela é auxiliar, ela está ativando outras células. Então, quando a CD8 ela vai ser então ativada, quando o antígeno for apresentado, a CD4 ela vai estar de alguma forma envolvida por duas formas. Ou um sinal no mesmo momento, que aqui em A apresentadora vai apresentar no mesmo momento o antígeno para CD4 e para CD8, e a CD4 começa a jogar citocina ali e estimula aquela CD8, ou no momento que a apresentadora de antígeno apresentou somente para CD4, ela então estimula, aumenta, né, o estímulo dessa apresentadora para que ela vá até a CD8 e apresente e diferencie essa célula TCD8. Então, aqui no primeiro caso, apresentação em conjunto. Então, as células CD4 auxiliares produzem citocinas que estimulam a diferenciação da CD8. Então, nesse mesmo momento. Ou no segundo momento, elas amplificam o sinal da APC para que ela vá até a CD8 e estimule essa diferenciação. Mas os linfócitos TCD8, eles podem ser ativados se os sinais secundários promovidos pelo linfócito CD4? Sim,
né, mas somente na presença de uma resposta imune natural acentuada, né, ou se as apresentadoras forem infectadas diretamente por esses patógenos. Exemplo, na leishmaniose, né, no indivíduo que tem leishmaniose, as leishmanias elas podem infectar macrófago, por exemplo, né, mononucleares, de uma forma geral. E aí, nesse momento que a apresentadora está infectada, a CD8 rapidamente ela é mais eficaz e consegue ser ativada sem, né, a CD4 estar envolvida. E aí ela vai produzir seus grânulos de grazina e perfurina, né, e secretar também a citocina interferon gama, que é bastante produzida por essa CD8. Então, ativar e gerar esses sinais, né, onde ela vai conseguir destruir a célula infectada. Então, pode sim acontecer sem a comparação do linfócito CD4. Quando existe uma ativação muito brusca, né, da imunidade inata, e aí ela consegue ativar a CD8 sem o sinal coestimulatório da CD4, ou se a própria apresentadora ela está sendo infectada. E aí, né, eu preciso também desenvolver memória imunológica. Então, nesse momento que a célula está sendo ativada, seja CD4 ou CD8, ela pode, por exemplo, nesse momento aqui, separar umas células para serem efetoras e separar umas células para serem de memória. Ou num dado momento onde eu já produzi um monte de célula efetora, elas foram lá combater um antígeno, e depois, né, que elas fizeram o papel delas, elas vão então ficar lá guardadinhas como células de memória. Então, são as duas formas que eu tenho como produzir células T de memória. Tá?